Olá, estamos aqui para apresentar um pequeno resumo da aula do dia 20/8, ministrada pelo pastor Carmo na classe de adulto, Igreja Batista Ebenezer. Uma aula anterior, dia 13/8, eu ministrei sobre Gálatas 3, de 10 a 14, onde o apóstolo Paulo apresentou para os Gálatas dois caminhos: o caminho da lei, que leva o homem à maldição, maldito aqueles que são da lei, ou seja, aqueles que querem se justificar por esforços pessoais, cumprindo a lei. E apresentamos o caminho da fé, que traz para o homem justificação e vida eterna. O justo viverá pela fé. O homem tem vida eterna pela fé. Ok. O pastor Carmo ministrou na aula passada, Gálatas 10, 15 a 22 ou 23. Ali nós fizemos uma viagem de Adão a Jesus Cristo. Ali aparece Adão, mesmo sem mencionar o nome dele, aparece Abraão, aparece Moisés, mesmo sem mencionar o nome dele, porque fala da lei, foi Moisés que trouxe a lei, e de Jesus Cristo. Uma viagem de 4.000 anos. Em Adão, nós pecamos, toda a humanidade pecou. Em Abraão veio a promessa da salvação em Cristo. Deus prometeu a Abraão a terra, a ele e aos seus descendentes, e prometeu também a salvação. E a Bíblia, em Romanos 4:3, diz que Abraão creu nessa promessa e isso foi imputado como justiça. Ele foi declarado justo, ele se tornou o primeiro crente ali por crer em Deus, crer na sua promessa. E a Bíblia vai dizer, nós falamos na aula passada, Gálatas 3, 13 a 14, que Deus nos resgatou da maldição da lei para que recebêssemos a bênção de Abraão através de Jesus Cristo e a promessa do Espírito Santo. Qual é a bênção de Abraão? A bênção da salvação, da justificação pela fé. Então, em Adão todos pecaram, em Abraão veio a promessa da justificação pela fé. E em Jesus Cristo nós temos a concretização dessa promessa. É através dele, do seu sacrifício, que nós somos salvos. Somos salvos quando cremos que o seu sacrifício, que o seu sangue derramado na cruz é suficiente para nos salvar. Mas e onde fica a lei? Nós falamos sobre isso, né? A lei veio por causa da transgressão. A Bíblia, em Gálatas 3, 22, diz que a Escritura encerra todos debaixo do pecado. Ou seja, a lei veio dizer para nós, veio condenar, ela não veio salvar, ela veio condenar. Ela veio dizer que somos pecadores e que precisamos de Jesus Cristo. Então, a lei foi um meio do homem olhar para dentro de si, olhar para seu estado de miséria e, em decorrência disso, perceber que não há salvação nele e recorrer a Jesus Cristo. Lutero estava atormentado com medo do inferno e ele só veio ter paz quando ele leu em Abacuque: o justo viverá pela fé. Portanto, a lei tem esta importância, Quando olhamos para a lei, esse padrão tão alto de Deus, nós percebemos que jamais poderemos agradar a Deus, que a única forma que temos é nos submeter a Ele. A salvação gratuitamente, de graça, mediante a fé. Então nós temos em Adão a condenação, todos pecaram. Nós temos em Abraão a promessa de justificação pela fé em Cristo. Nós temos em Cristo a concretização da salvação. Ele é o autor e consumador da fé. É Ele que nos traz vida eterna, mediante a sua obra de redenção. E a lei teve a importância de fazer com que o homem sinta o seu estado de miséria e sinta automaticamente a necessidade de salvação em Cristo.
Pastor Carmo vai dar continuidade, vai terminar o capítulo 3 na próxima aula. Você é o nosso convidado para estar ali na Igreja Batista Ebenezer, 1206 Sul, e participar conosco aí da Escola Bíblica Dominical e do culto à noite. Você será bem-vindo.